Vamos ficar de pé para nós ouvirmos o Evangelho do Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Aconteceu, Marcos 8, 14 e seguintes. Bem lembrado, Doroteia, sempre que a gente puder lembrar de trazer a Bíblia, para nós acompanharmos. Marcos, capítulo 8, versículo 14 e seguintes. Aconteceu que os apóstolos haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus repreendeu-os. Abri os olhos e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era porque não tinham levado o pão. Jesus percebeu e disse-lhes: por que estão discutindo por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não enxergam? E tendo ouvidos, não ouvem? Não vos lembrai mais? Ao partir eu os 5 pães entre as 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam os apóstolos: 12. Disse Jesus: e quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços retirastes? 7, responderam eles. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar um minutinho. Bom, nós lemos aí um trechinho do Evangelho de São Marcos, e para que nós consigamos nos localizar em relação a essa leitura, para que não seja um mero conhecimento histórico, preciso que a gente faça um resuminho. Qual é o contexto dessa passagem? O que aconteceu basicamente nessa passagem? Eles estavam no barco, com Jesus, saíram da onde eles estavam, se deslocando para outro lugar, e os apóstolos perceberam que não tinham comprado pão. Eles saíram para a missão, mas estavam com um pãozinho só lá na bolsa de alguém. E nesse intervalo coincidiu que Jesus falou para eles alguma coisa sobre fermento. Como o pão tem fermento, eles acharam que Jesus estava dando uma indireta neles, porque eles tinham esquecido de comprar pão. Como se Jesus estivesse puxando a orelha deles, que eles esqueceram de levar pão para a missão. Eles iam passar fome. E aí a história se desenrola com Jesus triste, frustrado, bravo com eles, porque até agora eles não tinham percebido. Eles estavam ali no barco com alguém que tinha transformado 5 pães para multiplicar 5.000 homens. Numa outra ocasião, tinha multiplicado 4.000 pães. E ainda assim, os cegos e surdos dos apóstolos estavam preocupados, com medo de Jesus ficar bravo,
porque eles tinham comprado um pão só. Será que Jesus estava preocupado? Como é que ele ia fazer com aquele um pão? Nossa, e agora? Eu alimentei 5.000 pessoas outro dia com 5 pães. Como é que eu vou fazer agora para alimentar 12 com um pão só? Quer dizer, os apóstolos não entenderam nada. Eles estavam preocupados com uma coisa que Jesus já tinha cansado de mostrar para eles, que aquilo ali era fichinha. Para ele era migalha, multiplicar pão. Jesus fazia, vamos dizer assim, de olho fechado, né? Esse é o contexto da passagem. E diante dessa passagem, a reação de Jesus é de um Jesus frustrado, triste, por ver que mesmo depois dos apóstolos terem vivido já tudo que viveram, tendo visto tudo que viram, ainda assim eles não entendiam o poder de Cristo. E é nesse ponto que vocês verão que a gente se identifica muito com essa situação dos apóstolos. Assim como Jesus chamou aqueles apóstolos de cegos, surdos e de coração insensível, muitas vezes nós é que somos cegos, surdos e de coração insensível, ao não vermos o agir de Deus ou ao não confiarmos que há um Deus por detrás de tudo, zelando e encaminhando as coisas. Bom, esse é o contexto da passagem. Uma palavrinha muito interessante que aparece nesse evangelho é a palavra fermento, né? Aqui é até bom que hoje a gente está entre mulheres, né? Se fosse um homem, a gente teria que tentar explicar o que é fermento, né? Nem eu não entendo muito bem, eu tive que pesquisar para conseguir saber, né? A gente já ouviu falar de fermento, mas basicamente o que é um fermento? É algo que a gente põe, né, nas massas de pão, de bolo. O fermento, ele faz basicamente 3 coisas naquele produto que a gente coloca ele. O que o fermento faz na massa? Podem falar, por favor. Crescer. Ele faz com que aquela massa que era pequena cresça. Mas além de crescer, o fermento também serve para amaciar, né, o produto. Se você faz um pão, um bolo, por exemplo, sem fermento, fica igual um pedaço de pão velho. E ele serve para dar sabor. Então o fermento amacia, cresce e dá sabor, né? É o fermento que a gente usa, seja aquele fermento químico ou então seja o fermento biológico, todos os dois têm a mesma função. E aqui no comecinho da passagem, Jesus começa falando para eles que eles precisam tomar cuidado, abrir os olhos e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É óbvio que já é bom que a gente entenda que quando Jesus fala em fermento na Bíblia, ele não está falando desse fermento que a gente tem hoje em dia das massas. Ele está falando de um fermento espiritual, de algo que está no coração. E a gente sabe que os fariseus e o próprio Herodes eram pessoas, cada um ao seu modo, que viviam de forma completamente diferente daquilo que Jesus pedia, né? Em vários episódios da Bíblia, ela nos mostra os fariseus como pessoas que distorciam aquilo que o Senhor estava ensinando. E Herodes, né, o grande responsável pela condenação de Jesus. Então Jesus fala para ele: tome cuidado com o fermento que vem dos fariseus e com o fermento que vem de Herodes. Quando Jesus fala de fermento aqui, ele quer dizer influência. É como se Jesus dissesse para ele: olha, meus apóstolos, tomem cuidado na vida de vocês com as más influências que vocês recebem lá dos fariseus e do modo de ser de Herodes. É como quando a gente vira para um filho nosso e fala para ele: toma cuidado com aquelas amizades, viu? Aquela pessoa que você está andando não é uma pessoa boa, ela não tem um fermento bom para colocar na sua vida. É mais ou menos isso
que Jesus quis dizer para eles. Porque, meus irmãos, quando a gente faz o bolo, antes de você colocar o fermento, o bolo ele já tem um formato. Assim somos nós. Os vários episódios que já aconteceram na sua vida te deram um formato, não é mesmo? Você tem feridas, tem traumas, tem aprendizados, tem méritos, tem episódios bons e ruins que já aconteceram na sua vida, coisas das quais você se orgulha, episódios que você se arrepende. Tudo isso faz com que nós sejamos essa criatura única que cada um de nós somos. Então a vida e o próprio Deus já nos deu um formato até aqui. E pelo menos nós que estamos aqui, tudo indica que nós estamos com um formato bem encaminhado dentro daquilo que Deus espera, né? Claro que a gente tem que melhorar em inúmeros aspectos, ainda temos muitos pecados, falhas, mas nós temos já um formato razoável diante de Deus. Mas aqui é que entra a comparação do Evangelho. Se nós não tomarmos cuidado com o tipo de fermento que nós deixamos entrar na nossa vida, nós iremos colocar a perder tudo aquilo que nós já desenvolvemos até hoje. Tudo aquilo que você já aprendeu da vida, com duras penas, com paulada na cabeça, com prejuízo, se nós não cuidarmos, isso tudo se perde se nós colocarmos fermentos errados na nossa vida. E que tipo de fermentos errados que nós podemos deixar entrar na nossa vida, ou mesmo voluntariamente nós colocarmos, que podem vir a desconstruir tudo aquilo que Deus tem trabalhado. Às vezes Deus está trabalhando no nosso coração já faz vários anos, tentando nos ensinar uma lição, tentando apagar de nós um trauma, tentando nos fortalecer em alguma área da nossa vida, mas às vezes num vacilo a gente põe tudo a perder e faz ruir tudo aquilo que o Senhor vinha construindo. É como se você errasse na dosagem do fermento e fizesse a massa ou estourar de muito fermento, ou então ficar desmilinguida porque você pôs pouco fermento. E que tipo de maus fermentos que nós mesmos e o mundo vai colocando na nossa vida que podem nos perder? Vamos tentar dizer? Más companhias, que a gente aceita na nossa vida, ou mesmo que a gente busca estar ao lado. O que mais? Locais errados que nós frequentamos, não é mesmo? Às vezes, uma vez que você for num lugar que você não devia ir, você pode comprometer a sua vida pelo resto da vida. Você vai carregar um trauma, um prejuízo, uma mancha por causa daquilo. Os fermentos dos nossos conceitos errados, quantas vezes a gente entende as coisas da forma errada, a gente olha para as coisas de uma forma diferente da que Deus queria que nós olhássemos, e a partir dali nós vamos tomando uma série de decisões erradas, que vão nos comprometendo. Maus hábitos que nós nutrimos na nossa vida, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente come, tudo isso são fermentos errados que talvez a gente vai colocando na nossa vida. E quais seriam os fermentos certos que nós poderíamos colocar na nossa vida dentro desse alerta que o Senhor traz? A gente sabe, A gente pode até não conseguir colocar o fermento certo, mas é fácil da gente identificar quais são os fermentos certos da nossa vida. Oração, boas companhias, Santa Missa, comunhão, vida de oração, santo texto, perdão, frequentar bons locais, nos alimentarmos da palavra de Deus. Tudo isso são fermentos bons que vão fortalecendo ainda mais, vão fazendo crescer ainda mais aquilo que Deus já nos deu, vão dando sabor, textura, maciez na nossa vida. É por isso que às vezes a gente se torna uma pessoa extremamente dura. Já viram que tem pessoas que são duras, parecem rocha, e às vezes até a gente mesmo tem
algum aspecto que a gente é assim, porque são fermentos errados que foram colocados para mais ou para menos. Porque às vezes a gente já viveu uma vida até com muitas decisões acertadas, né? É como os pais, por exemplo, que educam os filhos desde pequenininho, desde pequeno, educa aquela menina na vida de oração, valorizando as coisas de Deus, na honestidade, leva aquela criança para a igreja, ensina a importância de servir a Deus. Quer dizer, os pais fizeram tudo o que era esperado deles para educar bem aquela criança. Aí está crescendo, que é uma gracinha. Quando vê a hora que faz ali 13, 14 anos, o que surge no caminho dela? Um namorado ruim, um fermento ruim. E aí, com um mês de namoro ruim, aquela menina põe a perder tudo que os pais demoraram 14 anos para colocar na cabeça dela. Aí começam os problemas, já não vai mais na igreja, começa a viver uma sexualidade antecipada, já não quer saber mais das coisas de Deus, dos pais, vira rebelde, para de estudar. Ou seja, um fermento errado que foi colocado desconstrói tudo aquilo que os pais vinham moldando dia após dia. Assim somos nós. Uma decisão errada que nós tomamos, dependendo do nível dessa decisão, a gente pode atrasar a nossa vida em anos. Tem coisa que, se você errar, acordei atrasado hoje, errei a hora de trabalhar. No máximo, o patrão vai te chamar a atenção, a vida segue. Mas dependendo do fermento errado que você deixar entrar na sua vida, você pode nunca mais conseguir reverter aquilo. Ou então passar anos vivendo uma vida abaixo do que você poderia estar vivendo. Então, é esse alerta de que nós temos que tomar muito cuidado. Nós nunca podemos achar que a nossa salvação já está garantida. E talvez esse era o maior alerta que Jesus quis passar para os apóstolos. Ó, vocês estão achando aí que só porque vocês estão andando junto comigo, estão vendo meus milagres, porque vocês estão aqui grudadinhos em mim, vocês estão salvos já e tranquilinho? Não. Toma cuidado, viu? Porque senão do meu lado vocês ainda se perdem. É o que Jesus fala para nós hoje. Beleza, você reza o texto todo dia, está com a sua confissão em dia, participa da Santa Missa o máximo que você pode, que ótimo. Mas não ache que já está, como se diz, alguma expressão antiga que falava assim, está dominado, está tranquilo. Não ache que está não, porque num piscar de olhos, você desconstrói tudo aquilo que há vários anos o Senhor vem construindo na nossa vida, né? Então aqui um conceito muito interessante que o Senhor nos mostra é que nós temos que tomar muito cuidado com quem nós damos ouvido. Porque se o que vem de fora não nos contaminasse, Jesus não estaria fazendo esse alerta para os apóstolos, não é mesmo? Jesus iria falar para eles assim aqui, como vocês estão comigo mesmo, pode ir lá andar junto com os fariseus, pode ir lá dar ouvidos para Herodes, porque vocês não se contaminam mais, vocês já estão cheios do Espírito Santo. Mas não. Aqui o Senhor deixa muito claro que por mais sólida que seja a sua fé, se você se envolve de alguma forma com uma pessoa errada, com um local errado, se você passa a adotar um hábito errado na sua vida, você pode sim se contaminar e ter graves prejuízos na sua fé. Então é um ensinamento que não é um ponto de vista meu, é o Senhor que entende dessa forma, que nós temos que ser zelosos, porque tudo tenta nos levar para o caminho errado. O mundo que nos seduz de todas as formas possíveis, a nossa própria carne, que já é inclinada para o pecado, a gente tem como que um imã para o pecado. A gente tem que se segurar. Se a gente se solta, o nosso corpo sai voando e vai lá para o pecado. E próprio Satanás, né? Que passa 24 horas por dia fazendo armadilhas, seduções, tentando nos confundir. É por isso que o Senhor nos alerta. E muitas vezes
quando a gente percebe que a nossa vida não tem forma em alguma área dela, às vezes a gente erra buscando o fermento errado. Aqui está a maior fonte de infelicidade das pessoas. A minha vida está ruim em tal área. Aí a pessoa vai e, ao invés de buscar colocar o fermento certo na vida dela, ela busca fazer com que a sua vida cresça e seja melhor, às vezes nos vícios. Quantas pessoas se refugiam, por exemplo, na bebida? Quantas pessoas veem a bebida como uma fonte de alegria? Então a pessoa passa a semana inteira sonhando com o sábado e o domingo para poder beber, porque a fonte de alegria dela é a bebida. Ou mesmo nem espera o final de semana, já começa durante a semana. Eu falo por experiência própria, porque eu já vivi isso na minha vida, de ficar ansioso esperando pela cerveja, de chegar do trabalho sonhando com a cerveja que está na geladeira, e na segunda-feira de dia já está sonhando com a cerveja da noite, e de noite já está imaginando a cerveja que vai tomar na terça e depois na quarta. É um fermento errado que a gente põe. Quantos põem o fermento no dinheiro, né? Não, eu preciso buscar dinheiro porque a solução da minha vida está no dinheiro. Se eu conseguir dobrar minha renda hoje em dia, todos os meus problemas vão se resolver. Olha o fermento errado. E aí perde amigos, família, tempo buscando aquele dinheiro. Ou não alcança, ou então quando alcança, olha para o lado e fala: olha, eu achei que era isso aqui que ia resolver minha vida. Não resolveu nada, piorou até. Foi pior. Né? Quantos buscam esse fermento da vida no status, né? Pessoas que sentem necessidade de serem admiradas na cidade, reconhecidas, elogiadas o tempo todo. Quantos buscam o fermento no lazer? A vida da pessoa só tem sentido nos momentos de lazer. Quando ela está trabalhando está ruim, quando está em casa está ruim, quando está na igreja está ruim. Só está bom a vida quando está no lazer, festejando, dormindo, jogando bola, assistindo televisão. E aí ela vai se alimentando desses fermentos errados. Outros pendem pelo fermento da sexualidade, né? Vivem uma sexualidade desequilibrada, fora daquilo que Deus prevê, achando que ali vai encontrar paz, ali vai encontrar amor, vai se sentir uma pessoa amada, e não vive. Então Jesus nos alerta. E muitas vezes nós entendemos errado até mesmo os fermentos que Jesus quer trazer para a nossa vida, né? Há os fermentos que as pessoas de fora trazem e nós mesmos trazemos, mas há aquelas coisas que a gente pede para Deus fermentar na nossa vida, para Ele fazer crescer, para Ele melhorar. Só que até nisso nós erramos, porque quase sempre o único fermento que a gente pede para Deus trazer para a nossa vida é o quê? Milagre, cura, bênção, não é mesmo? Se você parar na porta de uma missa de domingo e fizer uma pergunta ali, uma entrevista, o que você está buscando aqui nessa missa? É provável que 90% das pessoas vão dizer o quê? Eu estou buscando um emprego. Eu estou buscando a cura de um parente. Eu estou buscando mudar de profissão. Eu estou buscando um romance. Eu estou buscando... Pouquíssimos vão dizer: eu vim aqui buscar o Senhor. Eu vim aqui buscar dele milagres que nem eu sei que eu preciso ainda. Eu vim aqui buscar conversão. Eu vim aqui para me conseguir me fortalecer num pecado que eu estou vivendo. Então, às vezes, a gente pede para Jesus os fermentos errados. A gente acha que se Ele nos der uma cura, tudo vai se resolver na nossa vida. A gente acha que se Ele nos der um emprego para o nosso parente, tudo vai se resolver na vida daquele parente. Então, a gente pede fermentos errados. É por isso que Jesus faz a comparação com o fermento de Herodes. Herodes era uma pessoa que ele até acreditava em Jesus. Herodes não duvidava do poder de Jesus. Só que Herodes via Jesus como um milagreiro, como uma espécie de mágico, alguém que estava ali para fazer milagres.
Era isso que Herodes queria de Jesus. Ele não queria ver Jesus falando de vida eterna, de conversão, de mudança de hábitos, não. Ele queria Jesus como um mágico particular que resolvesse todos os problemas dele. E aí nós também, às vezes, somos como Herodes. Nós enxergamos Deus como o resolvedor dos nossos problemas, né? E às vezes é até isso que nos move para vir buscá-lo. A gente tem que tomar muito cuidado, e isso é algo que só você pode dizer. O que está te levando a essa vida de oração tão bonita que aparentemente você está? É bonito a gente ver as pessoas vindo aqui rezar o texto todo dia. É bonito a gente ver algumas pessoas que vão na missa todo dia, pessoas fazendo penitência, pessoas na fila de confissão. Mas o que tem nos movido? É um sentimento de Herodes? Estou indo no terço para conseguir uma cura. Estou indo na missa para ganhar um emprego. Estou me confessando para Deus me dar tal vitória. Olha como é que é perigoso. E é preciso uma autorreflexão muito sincera, e é muito doído fazer isso, a gente botar os panos na mesa e dizer: por que eu estou tendo essa vida íntima de Deus? O que eu estou buscando? Será que eu já estou com a listinha pronta de milagres que eu quero receber de Deus? Ou eu estou me jogando nos braços do Senhor e dizendo: Senhor, me dá aquilo que o Senhor acha que eu preciso, me molde naquilo que eu preciso. E o primeiro milagre que eu te peço é o milagre da minha conversão, do fortalecimento da minha fé. Me dê mais sabedoria para eu tomar as decisões certas, para que o Senhor não tenha que ficar corrigindo tudo de errado que eu decido na minha vida, limpando as minhas sujeiras. Me ajude a decidir do jeito certo as coisas. É esse tipo de conversa que nós precisamos ter com Deus. Porque senão, ao invés de nós servirmos a Deus, Deus é que vira servo nosso. Já viram como tem pessoas que põem Deus a serviço delas? De manhã já acorda na oração e fala: Senhor, essa aqui é a listinha de hoje que o Senhor resolveu para mim, tá? Emprego, não deixar chover, me proteger, cuidar disso, cuidar daquilo, me dar o aumento, fazer isso, fazer aquilo. E Jesus fala, né? Eu posso te pedir também alguma coisa? Eu tenho direito também de pedir, ou só você que vai pedir? Nós temos que ser servos de Deus e não enxergá-lo como um servo nosso, alguém que está aqui para fazer as nossas vontades. Primeiro, que seria uma aberração isso. Segundo, que a gente pede tudo errado. Ai de nós se Deus nos desse tudo que a gente pede. Nossa vida ia virar mais bagunçada do que está hoje em dia, porque a gente não sabe pedir. E Jesus alerta também, já encerrando, para nós não termos o fermento dos fariseus. Porque os fariseus, sabe o que eram os fariseus? Os fariseus, eles eram pessoas que aos olhos do mundo eram perfeitas. Então os fariseus, eles se vestiam bem, eles jejuavam publicamente, eles faziam martírios em praça pública, eles usavam roupas bonitas na missa, eles sabiam recitar os versos bíblicos de cor, só que não mudavam o seu interior. Eram pessoas de coração duro. Quantas passagens a Bíblia nos mostra, né? De ocasiões em que os fariseus achavam que estavam arrebentando, mas estavam fazendo tudo errado. Sabia a leitura da palavra de cor e salteado, mas não perdoava o irmão. Ia no culto ali no local de oração, vestidos quase como que santos, mas não partilhavam o que tinha com aquele pobre que estava jogado lá na porta da igreja. Então é isso que o Senhor nos alerta. Cuidado para você não pegar o fermento dos fariseus. Cuidado, porque senão o mundo lá fora está batendo palmas para você, mas Deus está triste com você. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tende a se preocupar muito com a nossa aparência, né? As pessoas têm que me ver indo no terço, indo na missa, servindo a Deus,
Imagina se o meu vizinho veio fazendo isso, fazendo aquilo, mas esquece do nosso coração. Esse é o fermento dos fariseus, aquele fermento que só nos faz crescer por fora, na casca, naquilo que é passageiro, né? E aí a gente finaliza com essa reflexão. Que tipo de fermento que nós temos sido na vida das outras pessoas? Nós temos conseguido fermentar a vida de alguém dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança? Nós já ajudamos alguém a crescer espiritualmente? Com um conselho, com uma oração, com um exemplo? Por outro lado, que tipo de fermento que nós temos deixado entrar na nossa vida? Quem tem sido o centro da nossa vida? É o lazer, o dinheiro, os vícios, os maus hábitos? Ou nós estamos buscando fermentos certos para que Deus possa agir a nosso favor? Porque como que Deus vai agir ao seu favor se você só toma decisões erradas o tempo todo? Tudo que você faz é o contrário do que Deus te pede. Como é que Ele vai endireitar? Então que a gente faça essa reflexão. Se nós estamos sendo como Herodes, fermentos interesseiros e buscando um Deus milagreiro, se nós estamos sendo como os fariseus, que só se preocupam com a aparência e com aquilo que é supérfluo, ou se nós temos buscado ser fermento como Jesus era, um fermento que vive pelo amor, que não busca recompensa diante de Deus por aquilo que faz de certo, e um fermento que muda a si próprio e aos outros à nossa volta. Que então a gente busque essa consciência de deixarmos Deus fermentar as áreas da nossa vida que hoje em dia estão murchinhas. Todos nós temos alguma área da nossa vida que vai mal. A nossa afetividade, a nossa parte de trabalho, as nossas relações amorosas, as nossas amizades, a nossa autoestima. Que a gente faça as escolhas certas para que Deus possa inflar, crescer de novo esse bolo da nossa vida, porque mais do que nós, é Ele que quer restabelecer as áreas da nossa vida, fermentar, tornar a nossa vida mais macia, mais saborosa e mais correta. Mas nós precisamos para isso ir no mercado e comprar o fermento certo. Por mais boa vontade que você tenha, que Deus tenha de te mudar, se você for lá na padaria e comprar o fermento errado, nada vai dar certo dali para frente. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.